Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, estamos iniciando mais uma programação desse dia que é tido como culto de oração e ensinamento. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida de todos os meus queridos irmãos e irmãs que têm se esforçado para viver na presença do Todo-Poderoso em dias que são adversos, como os que nós vivemos, mas exatamente nas tribulações que nós provamos que estamos no caminho certo, nós provamos que tememos a Deus, que servimos a Deus, que confiamos em Deus e não temos medo de nada e não temos dúvida do que estamos fazendo. Nesta oportunidade, eu quero iniciar essa programação de hoje, como sempre, fazendo uma oração. Todo trabalho nosso inicia-se e encerra-se com uma oração ao nosso Deus, que é quem está nos vendo, nos contemplando, nos abençoando, nos sustentando, onde nós estivermos fazendo o que estivermos fazendo, Ele vai estar de olho em nós, observando-nos. Por isso que temos sempre que fazer o melhor para Ele, porque Ele está sempre nos observando. Oremos então a Ele, agradecendo pelo dia e o início dessa live, desse culto, dessa programação. Querido e eterno Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, Deus Criador e Sustentador do Universo, a Ti, ó soberano Deus, que detém todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, a Ti seja dado todo louvor, toda adoração, toda prestação de serviço. A Ti seja dedicado, Senhor amado, todo louvor, toda adoração e todo temor, toda obediência e toda fidelidade em tudo. E que também nos preocupemos em dedicar a Ti um amor sincero, assim como o Teu amor para conosco é puro e sincero. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo dia que passamos. Obrigado, meu Senhor, pelo dia abençoado que nos deste, por todo o livramento que nos deste nesse dia, nos livrando dos perigos, da aparência do mal, das contaminações, seja ela de natureza espiritual, seja ela de natureza física, o Senhor tem nos guardado, nos sustentado e livrado. Senhor, portanto, por tudo isso, nós te adoramos, nós te louvamos e agradecemos. Também e acima de tudo, Senhor, queremos te agradecer também pela nossa salvação, que tu nos deste gratuitamente. Obrigado, meu Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, meu Senhor, pela salvação de todos aqueles que creem no teu santo nome, na tua santa palavra. Obrigado, meu Deus amado, obrigado pelo nosso lar, nossa família, obrigado pela nossa irmandade de fé, pela nossa parentela, enfim, Deus amado, tudo que nos é importante, que nos é caro e que vem de Ti. Nós estamos gratos ao Senhor, nós te louvamos, adoramos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso eterno e suficiente Salvador. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, portanto, nós oramos agradecido. Amém. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, já nós vamos fazer aquela oração que fazemos todos os cultos, né? Orando pela família, orando pela igreja, orando pelo país, pelas nações, que é obrigação de todos nós. Nós aprendemos na palavra a orar uns pelos outros. Bendito é o nome do Senhor. Nós queremos nessa noite, mais uma vez, estar abordando um assunto sobre o tema deste mês, sobre o tema que nós escolhemos para este mês. Eu gostaria de, antes de falar do texto, do tema e de começar o assunto,
que nós ainda vamos orar, né? Vamos fazer a oração primeiro os três direcionamentos que nós temos dedicado, essas orações nos nossos cultos. Eu gostaria de pedir para você, se você tiver alguém, você sabe, um parente, um amigo, um colega, um vizinho, alguém que você sabe que está doente ou que está passando por uma luta muito grande, que você anotasse aí, se possível, o nome, tá, dessa pessoa, para no final dessa programação nós vamos orar pelos enfermos, pelos problemáticos, encerrando a programação. Mas agora eu quero, junto com você, eu quero a tua participação, querida irmã, querido irmão. Me ajude nesta oração. Vamos colocar diante de Deus mais uma vez as famílias, né? A igreja, não é só o grupo que compõe a nossa igreja local, mas a igreja do Senhor em toda a face da terra. E depois orar pelas nações e particularmente pelo nosso querido Brasil. Então vamos orar, ganhando tempo para este momento tão precioso. Amado e querido Deus, como temos aprendido na tua santa palavra que a família é algo especial que tu criaste, que tu formaste, que tu fizeste. E tudo que tu fizeste, tu viste que é bom. Então a família é uma coisa boa que tu criaste. E nesses tempos de hoje, nós percebemos que a família tem sido muito agredida, muito provocada, muito atacada pelo adversário, usando os mais variados métodos para que consiga dissolver a família, bagunçar com a vida da família, separando casais, separando pais e filhos, com o maldito divórcio, essa lei antibíblica. Senhor Deus, nós queremos aqui, considerando o que tu disseste para teu servo Abraão, que nele, que era um homem santo, um homem dedicado, um homem temente ao Senhor, e provou isso, tu disseste para ele ao fazer aquela aliança, que nele, ou em cima dessa aliança firmada com ele, seria bendita todas as famílias da terra. Senhor amado, nesse sentido pedimos a tua misericórdia, as tuas contemplações, Senhor, ou a tua contemplação sobre todas as famílias na face da terra. Deus querido, abençoe, ó Deus, o lar, a família, o pai, a mãe, os filhos, os netos, para que haja compreensão, temor do Senhor nos corações, que haja interesse de servir ao Senhor nos lares, que haja, Senhor amado, comunhão, haja, ó Deus amado, dedicação na leitura da tua palavra, que haja interesse em conhecer a Ti mais de perto, que haja interesse em se aproximar de Ti, que as famílias, ó Deus, ao invés de ficar dando ouvido a vozes estranhas, a provocações mundanas, externas, e se deixando levar pelo espírito demoníaco de dissolução, de dissolvência, Senhor amado, eu quero pedir que o Senhor abençoe para que haja muita harmonia, muita paz nos corações, muita unidade entre o casal, muita unidade entre pais e filhos. Senhor amado, porque eu sei, todos nós que estamos aqui envolvidos agora nessa palavra, sabemos, meu Deus querido, que Tu aprecia muito isso, que Tu amas, Senhor amado, que Tu gosta muito de ver as famílias bem ajustadas, bem alicerçadas, bem constituídas, como Tu disseste na construção
a construção feita sobre a rocha e a construção feita sobre a areia, a diferença brutal que existe entre as duas construções. O que eu peço, meu Deus querido, é que a construção de todas as famílias que acreditam no Senhor, as famílias que têm interesse em conhecer a Ti, têm interesse em se aproximar de Ti, que a construção desses lares, dessas famílias, muitas delas estão iniciando agora. Um jovem casal contraiu núpcias e está agora iniciando o programa de construção de um lar, de uma família. Ó Senhor amado, que o teu olhar contemplativo esteja sobre essas pessoas, sobre esses lares já formados e esses que estarão em formação nos próximos tempos. Que o teu olhar contemplativo esteja, Senhor amado, sobre eles, e que essa construção seja uma construção bem alicerçada. E nós sabemos que o alicerce é a tua palavra, o alicerce para a constituição desse lar, dessa casa, desse bem que é a família. Essa construção, esse alicerce constitui-se na tua santa palavra, o conhecimento da palavra. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor esteja contemplando e abençoando todas as famílias, Senhor, em toda a face da terra, que em todo o mundo, toda a face da terra, as famílias estão passando por grandes tribulações, por grandes aflições, por grandes provocações, por grandes provações. Senhor, não pedimos que o Senhor tire as provações, mas que o Senhor capacite cada um a superar, a viver uma vida de dignidade, uma vida de superação, e superar as provações, as tribulações, e sair vitorioso do outro lado da jornada. Senhor, abençoe ricamente, Senhor, todas as famílias. Portanto, mais uma vez eu rogo e eu peço. Eu peço também, ó Deus, pela igreja. A igreja, Senhor Jesus, que tu constituíste, e quando tu a plantaste aqui na terra, tu disseste que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós tomamos posse desta palavra, nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa mensagem, Senhor, e acreditamos que o Senhor está atento, cuidando da tua igreja, cuidando porque a tua igreja precisa estar bem alicerçada e precisa estar atenta à voz do Senhor, ao ensino da tua palavra, para cumprir a missão que o Senhor delegou a ela para que o faça, que é semear a semente do Evangelho, é testemunhar do teu nome, do teu amor, da tua graça e do teu poder em todas as direções na face da terra. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe, portanto, a tua igreja, abençoa ricamente, Senhor, a tua igreja aqui na face da terra, Senhor amado, fortalecendo-a, Senhor, porque ela tem sofrido muitos ataques, muita pressão mundana, secular, diabólica. Ela tem sofrido demais essas pressões externas. A igreja do Senhor, que está distribuída em toda a face da terra, entre todas as nações, entre todas as tribos e línguas, conforme a tua palavra preceitua, que ela esteja, ó Deus querido, sustentada pelo teu poder e graça, pela tua unção, Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor cumpra, assim, o seu papel, seja a referência para as pessoas do mundo encontrar o caminho da vida, o caminho da salvação, encontrar a Ti, Senhor. E ela só vai encontrar a Ti se ela ver na Tua igreja o testemunho fiel que indica, Senhor amado, a Tua existência e a Tua localização. Senhor amado, abençoa, portanto, a Tua igreja em todo o segmento da sociedade humana. Abençoa, Deus querido, para que a Tua igreja esteja sempre atenta, cumprindo assim o seu papel, na disposição do teu amor, cumprindo assim a missão que o Senhor tem delegado a ela. Senhor amado, fortaleça para que ela seja santa, purificada, que ela seja comprometida com a verdade, com a palavra do Senhor,
que ela não se envolva em conversa fiada, em fofocas, em questões tolas, em questões loucas desta vida, deste mundo, mas que ela se preocupe apenas em viver a tua palavra, vivenciar os teus ensinamentos e repassá-los adiante, para que milhares e milhões de outras pessoas que ainda não abraçaram esta fé possa fazê-lo pelo testemunho que a tua igreja há de dar em todas as direções, repito, da face dessa terra. E nós aqui, meu Senhor, nós que estamos agora ligados a esta live, queremos pedir que o Senhor nos use conforme lhe aprouve, conforme a tua santa vontade. Que o Senhor faça uma obra poderosa e maravilhosa, Senhor, na nossa vida, que nós possamos cumprir o nosso ministério, cumprir a nossa missão, cumprir o nosso dever, cumprir a nossa participação, que a nossa participação nesta vida não passe em branco, mas que nós possamos cumprir, Senhor, o nosso dever de cristão, de seguidor do Senhor Jesus, a quem está delegado a incumbência de testemunhar do seu amor, da sua grandeza, do seu poder, das suas misericórdias, e dizer que só o Senhor salva, só o Senhor é capaz de levar uma criatura humana transformada à presença do Pai, do Criador. Senhor, nos ajude nessa missão, nos ajude nessa grande batalha, Senhor, porque nós temos nesses tempos, como todos os tempos, tem tantas dificuldades, e agora não é diferente. Passamos por grandes tribulações, passamos por grandes obstáculos, passamos por grandes dificuldades, mas nós acreditamos no teu poder, na tua palavra. Tu disseste que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que tu disseste também para nós não desanimarmos. Tu disseste, Senhor, que nós não podemos desanimar, porque ainda que nós passemos por tribulações nesse mundo, nessa vida, tu venceste o mundo, tu venceste o pecado, tu venceste toda a oposição, tu venceste tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é superável. Senhor amado, obrigado, meu Deus, por nos dar esta compreensão e nos dar esta capacidade de entender, Senhor, os teus mistérios. Senhor, nós queremos também pedir pelas nações, pelos povos que, como sociedade, estão vivendo grandes turbulências, muita gente vivendo momentos turbulentos por falta de compreensão, por falta de temor ao Senhor, por falta de conhecimento dos teus ensinos, que nos dá o direcionamento certo a seguir. Os milhões de vidas neste mundo que não têm esse conhecimento estão vivendo assim de forma atropelada, de forma terrível, e sofrimento, que são ovelhas sem pastor, portanto não sabe para onde ir, qual a direção tomar. Assim estão milhares e milhões de pessoas em toda a face da terra, em todas as nações. Algumas delas é proibida a semeadura da tua palavra, e aqueles que se atrevem a cumprir a tua palavra, indo lá levar a mensagem, sofre terrivelmente, sofre demais. Mas tu és poderoso para sustentar esses irmãos queridos, sustentar essas irmãs amadas que se dispõem a ir nos lugares mais difíceis, mais distantes, mais complicados, para levar a luz da tua palavra, porque ali tem centenas, milhares de pessoas que precisa conhecer a ti, precisa conhecer a tua palavra, precisa ter a oportunidade de fazer a opção por ti, Senhor. Deus abençoe, portanto, todos os missionários que estão espalhados por toda essa terra que tu criaste. Ó Deus Todo-Poderoso, nesse sentido, Deus, eu peço que o Senhor abençoe as autoridades desses países, de todas as nações, todas as lideranças políticas, econômicas, sociais desses países. Ó Deus, mereça de ti, Senhor, sejam contemplados por ti com as tuas ricas misericórdias, Senhor, e tenha eles a oportunidade de conhecer a ti, Senhor, e quem sabe fazer a opção
pela tua palavra, fazer opção por ser servidor, seguidor de Jesus e servidor do Deus eterno. Senhor, abençoe, portanto, os governantes, todas as autoridades, em todos os níveis, em todos os segmentos da sociedade, em cada um desses países. E em particular, ó Deus, nesse querido Brasil, onde eu me encontro, Senhor, eu e muitos irmãos queridos se encontram, Senhor amado, nesse querido Brasil que nós amamos tanto, a nossa pátria querida, que agora, recentemente, essa semana, completou 198 anos de emancipação política e econômica, política e social. Senhor amado, essa nação que tem agora como nação livre 198 anos. Senhor amado, este povo, essa nação que nós amamos tanto, ela tem sofrido muita agressão, muita ofensa, muita maldade, muita exploração, muitas críticas, muitas agressões em todo sentido, verbais, sentido físico, sentido moral, sentido espiritual, enfim, em todas as áreas, ó Deus, esta nação tem sofrido agressões. Deus, e nós pedimos que o Senhor contemple o Brasil, Senhor, e liberta o Brasil de todas essas afrontas, de todas essas opressões malignas, de todas essas forças ocultas do mal, que semeia contenda, semeia medo, semeia dissolução, semeia hipocrisia, maldade, malícia, semeia todo tipo de negativismo no coração das pessoas, para tornar a nação pobre, empobrecida espiritualmente, para tornar esta nação dissociada desta comunhão gostosa contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa essa nação, livrando-a desses demônios, dessas castas diabólicas que estão aí atuando a todo vapor para colocar a nação numa situação de vexame perante as opiniões internacionais, perante a opinião internacional, repito, e colocar, ó Deus, a nação numa situação de dependência, uma situação de sofrimento, uma situação de penúria, uma situação de pobreza, de miséria. Senhor, esse povo, essa terra é uma terra rica, tu dotaste essa terra de tantas riquezas naturais, e colocaste aqui um povo, Senhor, esse povo tem uma certa dificuldade de compreender os teus ensinos, compreender o destino que o Senhor tem para eles, de compreender a tua santa vontade. E por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Brasil. Abençoai as autoridades desse país. Abençoe o presidente da República, Jair Bolsonaro, a sua família. Abençoe, Deus, toda a sua equipe de trabalho que está ao lado dele para conduzir os destinos administrativos dessa nação tão querida, essa nação tão linda, tão boa, que tu colocaste aqui, Senhor. Este povo tem que ser teu, este povo tem que ser somente teu, Senhor. Portanto, abençoa, Senhor amado, em todos os segmentos dessa sociedade, para que a tua palavra santa, que pode transformar os corações, porque a tua palavra transforma a pessoa de dentro para fora, ela transforma o coração das pessoas, e as pessoas passam a pensar e agir diferente, passa a agir conforme o teu ensinamento, conforme a tua palavra ensina. Senhor, portanto, abençoe em todo o segmento da sociedade brasileira, que o teu olhar contemplativo esteja, Senhor, agora atento, Senhor amado, para que onde houver uma carência, uma necessidade, ó Senhor, tu despeja ali, ó Deus, uma gota das tuas misericórdias para suprir aquelas necessidades na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, na área
da economia em geral, em todas as áreas, meu Deus, na área social. Deus, querido, tem tanta pobreza, tem tanta gente passando necessidade, tem tanta gente passando fome. Deus amado, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e atue no seio desta sociedade também, para coibir os abusos, para transformar a vida dessas pessoas que gostam de tirar proveito da situação e usufruir os poucos benefícios que determinadas pessoas têm, o pouco que alguns têm. Indivíduos inescrupulosos aparecem de repente e com arma em punho, e assalta, e furta, e rouba, e deixa, às vezes, a família que já está pobrezinha ficar em situação de paupérrima. Senhor, essas coisas ruins que têm acontecido nesse Brasil, acredito que acontecem em outros países também, mas aqui tem sido uma constante, esse sofrimento que norteia a vida desta nação. Senhor, que seja sanado, seja transformado em coisas benéficas, em coisas que possa ser relacionado com os teus preceitos, com os teus ensinamentos, que essas coisas negativas desapareçam e essa sociedade encontre o caminho da fé, o caminho da salvação. Encontre, Deus, tenha um encontro contigo e aprendam a buscar no Senhor a superação de todas as suas dificuldades. Senhor amado, abençoe, portanto, o Brasil, na parte administrativa, no governo administrativo, federal, estadual, municipal, no governo legislativo, federal, municipal e estadual e municipal, e também o judiciário a nível federal, estadual e municipal. Todos esses poderes que são constituídos e que a tua palavra nos ensina que nós devemos obedecer a essas autoridades. Mas, Senhor amado, existem muitas autoridades espalhadas por aí, fazendo coisas que contrariam a tua palavra. A essas nós não podemos obedecer, porque contraria a tua palavra. Aquelas que estão em harmonia com a tua palavra, nós teremos imenso prazer de obedecer, Senhor. Obedecendo a ti, obedeceremos também a essas autoridades que têm propósitos definidos, que têm objetivos corretos, justos a aplicar, a viver e aplicar no seio da sociedade. Deus, exatamente o que está faltando no seio dessa sociedade é justiça. Há muita injustiça acontecendo para todo lado. Nós pedimos, Senhor amado, porque o texto, Senhor, que nós usamos no mês passado, nos ensinou a buscar o teu reino e a tua justiça. Então, que o Brasil aprenda a buscar o teu reino e a tua justiça, para que haja justiça no seio da sociedade brasileira, em todas as relações de toda a natureza, comerciais, administrativas, enfim, sociais, em todos os tipos de relações entre a sociedade, que possa haver justiça. Senhor amado, nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos esse pedido especialmente, Pai querido, e rogamos que o Senhor abençoe a nossa pátria, a nossa nação. Nós estamos gratos ao Senhor por estar ouvindo as nossas orações, as nossas intercessões, e eu te louvo e te adoro por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, desculpa essa tossinha, é porque eu tenho um problema de glândulas, é por isso que eu tenho que estar sempre tomando um golinho de água. E às vezes a gente esquece, eu estou aqui com o lenço e acaba esquecendo de levar o lenço e leva a mão. Errado, tem que usar o lenço, tá? Usar um guardanapo. Eu espero me corrigir o mais rápido possível. Eu separei um texto aqui, alguns versículos para falar com os irmãos,
E eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu demorei bastante na oração, achei importante orar, mas eu vou procurar. Se eu não conseguir passar tudo que eu tinha intenção de fazer hoje, aí eu guardo numa outra oportunidade, eu dou seguimento a esta mensagem, tá bom? Então, neste mês, nós escolhemos o tema obedecer é melhor que sacrificar, tirando no texto de 1 Samuel 15, 22. Então, obedecer é melhor que sacrificar. Tudo bem, isso realmente é uma grande verdade. E Deus aprecia isso, e Deus prefere assim. Não que Deus, naquela época, rejeitava o sacrifício, não é isso. É que o Senhor, Deus, ele gostava, ele apreciava, recebia o sacrifício que eram feitos para, através dos mesmos, as pessoas arrependidas serem perdoadas dos seus pecados. Mas muitos faziam sacrifícios, mas não obedeciam em outras partes tão ou mais importantes ao Senhor. Então, aí é o texto: obedecer é melhor do que sacrificar. O oposto de obedecer, é claro, é desobedecer. Aliás, a desobediência foi o primeiro pecado a entrar no coração do homem, lá no Jardim do Éden. Você já leu na sua Bíblia várias vezes, já ouviu falar disso tantas vezes, não é verdade? Então, lá no Éden, o primeiro pecado foi a desobediência. Deus disse: não coma da árvore do centro da praça, do jardim. Coma de todas as demais árvores, todas outras frutas, menos da árvore que está no meio do jardim, porque é a árvore do conhecimento. E aí, o que aconteceu? O casal que lá estava caiu na conversa, nas fábulas daquela serpente. Satanás estava personificado ali na serpente e convenceu o casal a contrariar o que Deus tinha falado. Não se pode contrariar o que Deus manda, o que Deus faz, o que Deus dita. As coisas de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, não é para analisar, não é para discutir, não é para argumentar. A palavra de Deus, a voz de Deus, a ordem de Deus é para se cumprir. Eles não cumpriram, desobedeceram, o pecado entrou. Entrou na raça humana e atingiu todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo. Mas Jesus Cristo veio para mudar essa situação. Ele veio trazer uma mensagem que muda essa situação. Através dele, qualquer pessoa, qualquer criatura humana pode sim se livrar desse fardo, dessa coisa nojenta que é o pecado, e abraçar a fé nele, Jesus, e ter o direito de entrar na vida eterna. Então, meus queridos, eu acredito e entendo que a desobediência, ela sempre traz consequências danosas ao homem. Danosas. A minha paradinha foi porque eu recebi aqui um bilhete, um aviso. Eu quero fazer uma leitura bíblica para nós explorar um pouco esse tema. Está em Josué. Josué, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 6. Diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram, repito, que não obedeceram
à voz do Senhor. Mais uma vez, eles não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Muito bem. O que Josué está colocando aqui, está dizendo aqui, é que ele estava se preparando para efetuar uma cerimônia que Deus havia mandado. Então, quando ele cita aqui que Deus disse para essas pessoas que eles não veriam a terra prometida, eram os adultos que estavam ali no deserto, que saíram do Egito. Todos os homens de guerra, homens que preparados, homens prontos para participar de guerras. Quer dizer, todo varão acima de 20 anos. E isso redundava num número aproximado de 600 mil. 600 mil homens saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Quando eles saíram do Egito, eles eram todos oh meu Deus, a palavra que Deus falou para Abraão, que toda criança de 8 anos teria que passar pelo fugiu a palavra agora, olha. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Fugiu. Deixa eu ver aqui na palavra. Sumiu da minha mente, da minha cabeça. Oh, Jesus. Então, eles tinham que ser deixa eu ver, circuncidados. A palavra circuncisão apagou, mas agora voltou. Todos os varões que saíram do Egito eram circuncidados. Mas no deserto eles blasfemaram contra Deus, eles aprontaram, eles aborreceram muito a Deus, eles criaram muita situação de aborrecimento para Deus, eles magoaram muito o coração de Deus. Então Deus viu que eles não eram merecedores de entrar na terra prometida e jurou que eles, aquele grupo de homens que saiu do Egito, não entraria na terra prometida. Então fez eles ficar rodando no deserto, andando para lá e para cá, durante 40 anos, até que todos morreram ali no deserto. Agora, quem está ali, agora diante de Josué? É os filhos que nasceram no deserto. Nasceram no deserto e por razões várias que eu não tenho condições agora de tentar explicar, eles não foram circuncidados, aquelas crianças. Mas agora que estão prestes a entrar na terra prometida, Deus diz para Josué que todos eles têm que sofrer a microcirurgia da circuncisão. Então Josué reuniu todo o povo e todos os varões, foi levado para um determinado local e passaram pelo processo da circuncisão. Se eles não fossem circuncidados, eles não fariam parte do povo de Deus. Não estaria dentro do propósito que Deus estabeleceu lá atrás com Abraão. Então, para eles tomar posse da terra prometida que Deus havia prometido para eles, e que agora estão prestes a tomar posse, eles tinham que estar circuncidados, assim como Abraão se circuncidou. Abraão, os filhos, os netos e todos que vieram na linhagem passaram por esse processo. Então Josué está agora preparando essa situação para circuncidar
todos os varões israelitas para eles ter condições de entrar na terra prometida. Armaram um acampamento nas imediações da divisa e eles ficaram ali até que todos se curassem da microcirurgia. Mas o que eu estou, por que me chama a atenção? Por causa do assunto, obediência e desobediência. Por que Deus prometeu que eles não entrariam na terra prometida? Porque eles não obedeceram à voz do Senhor. Eles não obedeceram à voz do Senhor. Quem não obedece à voz do Senhor não entra na glória do Senhor. Quem não obedece à voz do Senhor não usufrui dos benefícios do Senhor, que são incalculáveis os benefícios que Deus tem para dar aos seus seguidores, aos seus servos, suas servas. Não tem como avaliar, são imensuráveis. Mas para fazer jus, tem que obedecer ao Senhor. Tem que ser obediente à voz do Senhor, à sua santa palavra. Então, meus queridos, nós encontramos esse texto, essa expressão, eles foram barrados de entrar na terra prometida porque desobedeceram à voz do Senhor. Que nenhum irmão ou irmã que está agora me vendo, me ouvindo, deixe de entrar na terra prometida, que é a glória eterna com o Senhor, por causa de desobediência. Querido, querida, faça o esforço que for necessário, mas procure sempre obedecer à voz do Senhor. Procure obedecer à palavra do Senhor. Porque se desobedecer, você pode até se arrepender e ser perdoado, pedir o perdão e ele perdoar. Porque está escrito também que isso acontece. Quem peca, se tem o tempo, né, de correr aos pés de Jesus e rogar o perdão, arrependido, ele perdoa os pecados e purifica de toda injustiça e toda iniquidade. Está escrito. Mas e se a pessoa pecar e não tiver tempo de fazer isso? Se ela comete um desvio, se ela comete uma desobediência e não tem tempo de ir aos pés do Senhor buscar o perdão, ela não vai entrar na glória. Não vai. Ninguém, segundo a palavra, segundo a Bíblia, ninguém em pecado entrará no reino de Deus. Naquela separação das ovelhas e os bodes, os pecadores, aqueles que têm pecado no coração, aqueles que partiram dessa vida com pecado no coração, vão estar arrolados com os bodes. Com as ovelhas estarão os obedientes, aqueles que se empenharam em obedecer à voz do Senhor, se empenharam em obedecer a palavra do Senhor. Então, amados, aí o pessoal ali com Josué foram circuncidados e entraram na terra prometida, conforme Deus havia determinado. Houve uma pausa e estou de volta aqui. Ao entrarem na terra prometida, diz aqui a palavra que eles entraram e tomaram posse, conforme estava previsto. E foram tomando posse e se posicionando nas terras, e o tempo foi passando, e aconteceu muita coisa na vida do povo israelita. O Antigo Testamento conta toda a história, né? É muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. As coisas boas porque Deus é misericordioso e concede. As coisas ruins é porque eles provocavam a Deus e Deus tira a proteção. Quando a pessoa é desobediente,
demais desobediente, Deus tira a proteção sobre ela e ela cai em enrascada, ela passa a sofrer. Ela fica na dispensa subordinada a Satanás e passa a sofrer as agruras que Satanás aplica nos desobedientes a Deus. Então, no transcorrer da história, eles causaram muitas, mas muitas, em muitos momentos, houve muita desobediência. E aí eu tenho um outro texto, que do profeta Jeremias, que fala também sobre esse assunto. Jeremias, capítulo 32. Eu vou ler para que a gente possa entender melhor. Jeremias 32, o povo estava passando por uma situação adversa, novamente, o povo israelita estava passando por uma situação adversa, mais uma vez, e Deus tirou a proteção. Vamos ver aqui, Jeremias 32. Aqui no verso 23 está escrito, Jeremias 32, 23. Diz aqui o profeta: eles entraram na terra, vamos ler o 22. E lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz. Repito, tomaram posse da terra, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste fazer, que fizessem, nada fizeram. Pelo contrário, trouxeste sobre eles todo este mal. Então eles estavam vivendo agora, mais uma vez, uma situação caótica, uma situação adversa, né? Uma situação terrível. E por causa da desobediência. Então, o profeta está falando. E toda vez, amados, toda vez que acontecia algo parecido, o povo sofria as consequências da desobediência. Aí eles viam, através do sofrimento, a pessoa corre a buscar Deus. Eles vão buscar Jeová, buscar o socorro de Jeová, e Deus, que sempre tem um coração enorme, um amor indizível, imensurável, toda vez que eles desobedeciam, Deus os deixava passar pelas provações. Mas, toda vez que eles se arrependiam, Deus os perdoava e propiciava o escape. Sempre foi assim, no transcorrer da vida da nação israelita. Eu creio que não só da nação israelita, mas dos outros povos também. E está acontecendo agora no tempo da igreja, da mesma forma, né? O crente está tudo bem e tal, de repente ele comete uma besteira, Deus se afasta dele, Deus tira a proteção e ele passa a sofrer as consequências da sua infidelidade, da sua desobediência, até o momento em que ele, se ele teve tempo, né, ele se arrepende e busca o Senhor em oração, até às vezes, muitas vezes com lágrimas, e o Senhor é misericordioso, tem um coração enorme, um amor imensurável. Aí Deus perdoa e a pessoa volta novamente à vida normal. Nós temos um exemplo desse, acho que eu ainda tenho tempo para mencionar, nós temos um exemplo disso envolvendo Salomão. Você conhece a história de Salomão, né? Pela palavra, pela Bíblia que você lê. Salomão, filho de Davi, foi o herdeiro do trono. E ele, no começo, foi excelente. No começo, a gente vê as atitudes de Salomão, foi excelente. Ele teve um começo auspicioso no seu reinado. Mas depois,
não sei se o orgulho, sei lá o que o sentimento que norteou a vida de Salomão, e ele começou a trazer mulheres de todo lado, e arrumou uma bordoada de esposas, de companheiras, de concubinas, colocou no palácio dele lá. Mulheres de todos os povos pagãos, que servia a deuses pagãos, a ídolos, e ele se associou a essas mulheres. E essas mulheres começaram a convencer Salomão a adorar o Deus delas. E ele caiu na besteira de fazê-lo. Deu as costas para Jeová e começou a adorar os deuses pagãos, de Moabitas, de Eteus, das Etéias, e de outros povos que faziam parte ali da vida de Salomão. Ele errou tanto que Deus se aborreceu demais com ele. E Deus foi aplicar uma penalidade. E Deus disse que iria aplicar uma penalidade. A penalidade que Deus ia aplicar a Salomão era a divisão das tribos. Só que Deus disse: eu não vou fazer isso com ele em vida. Então Deus tirou Salomão da terra, apagou, ele morreu. Deus disse: eu vou fazer isso no reinado do filho. Então, quando o filho Reoboão assumiu, e existia um outro jovem que não era parente, mas tinha sido servo de Salomão, chamava Jeroboão. E era um moço muito aplicado, dedicado, muito cristão, muito crente, né? Em Deus, em Jeová, muito obediente, muito fiel e muito trabalhador. E o povo gostava muito dele. Quando Reoboão assumiu o governo, o reinado, Reoboão recebeu uma comitiva, porque Salomão judiou muito do povo, viu? Aí recebeu uma comitiva de israelitas que foram pedir para ele ser mais brando do que fora seu pai. Aí Reoboão falou: tá bom, volta daqui 3 dias que eu tenho a resposta para vocês. Aí consultou os anciãos, que eram os conselheiros de Salomão, e perguntou o que ele poderia fazer para o povo. Os conselheiros disseram: se você for bondoso com eles, amigo deles, tratar eles bem, eles serão teus servos a vida inteira. Aí, tá bom, dispensou os velhinhos. Aí chamou os colegas, aqueles rapazes da sua idade, que cresceram com ele, estudaram com ele, né? Conviveram com eles, que eram amigos dele, chamou eles, uma comissão deles, e disse: o que vocês acham que eu devo fazer com esse povo, hein? Os rapazes falaram: você deve castigá-los. Meu pai já fazia isso. Então, dobra o castigo. Dobra o castigo. Aí, tá bom. 3 dias depois vem Jeroboão com a comissão que fez o pedido a ele. O que ele diz? Fala: olha, meu pai castigou vocês com chicote, tá? Eu vou castigar vocês com escorpião. Pronto. Era tudo que faltava para haver a cisão, o rompimento entre as tribos. Que Deus havia prometido que ia, por causa dos pecados de Salomão, ele iria fazer com que todas as tribos, ou a maioria delas, fosse com outra pessoa que não era da linhagem de Davi. Mas falou: mas eu preciso preservar a memória do meu servo Davi. Davi é um homem feito à imagem, é um homem segundo o coração de Deus. Então Deus disse: eu preciso preservar a memória do meu servo Davi. Então vou fazer com que o filho de Salomão fique com uma tribo só. E as outras, ele ficou com 2, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos se rebelaram
e se juntaram com Reoboão. Aí foi quando houve aquela separação, a Judéia e as demais regiões. A Judéia, o povo judeu, que é constituído ali só da tribo de Judá e de Benjamim, e os demais tribos eram o restante do povo israelita. Então, Deus fez isso para castigar a desobediência. Só que aqui, nesse caso, eu estou citando esse ponto para dizer que quando eles obedeciam, Deus era misericordioso. Então, veja bem, aqui em 2 Crônicas, não precisa abrir a Bíblia, porque eu vou ser rápido. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 4, está dizendo assim, vou ler o 3. Fala a Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Guarda essa frase, por favor. Guarda essa frase. Não pelejareis contra vossos irmãos. Não pelejareis contra vossos irmãos. É Deus falando. Não se briga, não se peleja contra irmão. A gente peleja contra inimigo. Irmão não é inimigo, irmão é família. Então nós temos que tratar o irmão como família. Agora, contra inimigo, sim, nós temos que pelejar. Temos que batalhar, temos que lutar contra ele. Não pelejareis contra, diz aqui o Senhor, contra vossos irmãos. Cada um de vocês volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles à palavra do Senhor, desistiram de ir contra seus irmãos. Só por causa dessa expressão, essa palavra, obedecendo, tá? Que eu coloquei esse texto. Então, Reoboão já estava arregimentando seu grupo, seu exército, para ir contra Jeroboão, que é o outro grupo, era o líder do outro grupo. E eram tudo irmãos, tudo família. Por causa de vaidade pessoal, arrogância, distanciamento de Deus, acabaram ameaçando de ter uma guerra terrível e é uma mortandade imprescindível, uma mortandade incalculável. Aí Deus orientou e o profeta foi e falou para Reoboão, ele pegou e obedeceu a voz de Deus e não foi guerrear com os seus irmãos. Então, veja a importância que tem de obedecer à voz de Deus. Obedecendo à voz de Deus, nós somos livres de tempestades, somos livres de doenças, somos livres de ataques inimigos, somos livres de tanto sofrimento, tantas coisas ruins, de desastres, de acidentes, de mortandade, somos livres da fome, da peste, da guerra, enfim, se nós obedecemos à voz de Deus. Mas o povo vivia sempre nesse sobe e desce no relacionamento com Deus. Como eu já disse, passa uma fase dessa, daqui a pouco esqueceram o perdão de Deus e volta tudo àquela situação caótica de infidelidade, de falta de compromisso com Deus. A igreja precisa tomar muito cuidado para não entrar nessa mesmice dos israelitas, que durante longos anos viveram dessa forma, altos e baixos, uma hora em cima, outra hora embaixo, uma hora em cima, outra hora embaixo. Não façamos isso. Mas para não acontecer conosco, nós temos que sempre obedecer à voz de Deus, sempre obedecer à palavra de Deus. Obedecer e obedecer, tá? O apóstolo Paulo,
ele fala em Gálatas 5:7 que a obediência ela tem que ser contínua. Não fazer como eles faziam. Obedecia aqui, resolvia o problema, virava as costas para Deus e continuava errando, continuava fazendo outras besteiras. Isso foi anos e anos, passando de ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, ele sempre nesse alto e baixo. E Paulo então fala que a igreja de Gálatas, olha, a obediência ao Senhor, ela tem que ser contínua. Não adianta, obedece hoje, desobedece amanhã, obedece num ponto e desobedece em outro. Não, ela tem que ser obediência ampla e irrestrita, e em todo o tempo enquanto se vive esta vida. Obediência contínua ao Senhor. E o exemplo do Senhor Jesus, para fechar, para finalizar, o exemplo do Senhor Jesus, que foi obediente até a morte. Filipenses 2:8. Jesus foi obediente do começo ao fim. Desde que nasceu, ele foi obediente. Desde que nasceu aqui, nesta vida, que incorporou num corpo humano, ele foi obediente até chegar na cruz. Obediente até a morte, e morte de cruz. Por que essa expressão, e morte de cruz? Porque morrer na cruz era a pior forma. Não existe maneira boa de se morrer, né? Morte é morte. Mas morrer na cruz só morria os perversos, aquelas pessoas de alta periculosidade, aqueles criminosos terríveis, aqueles tipo de vida que não tinha solução para eles, e de tanto que eles aprontavam, tanto que eles faziam contra as coisas justas, honestas, corretas, puras, santas. Então esses geralmente eram levados e crucificados. E Jesus foi arrolado com esse tipo de gente, por amor a você e a mim. Ele foi arrolado com esse tipo de pessoas, porque foi levado para a cruz e morreu crucificado na cruz, por você e por mim, para nos dar salvação, para nos livrar do pecado, para nos livrar do mundo, para nos livrar da morte eterna. Nós vamos ter uma morte, talvez tenhamos uma morte física. Esse corpo provavelmente um dia, antes da volta do Senhor Jesus, se ele assim o quiser, ele pode tirar esse fôlego de vida e esse corpo vai para a sepultura, volta à terra que o deu. Mas aqui dentro há uma alma, um espírito, que esse veio de Deus. E é muito importante que ele volte para Deus. Agora, para ele voltar para Deus, ele tem que estar em harmonia com Deus. Ele tem que estar em obediência constante a Deus. Ele tem que estar num estado de obediência e de uma contínua relação com Deus, para que quando se desincorporar desse corpo material, ele possa então ser levado pelo Senhor para o lugar de descanso eterno. Quem não fizer isso, quem não acontecer isso, se for o contrário, o corpo volta para a terra, que deu, e o espírito desobediente vai para um lugar reservado, que é o caminho da perdição eterna, do sofrimento eterno. Tá? Não existe a morte eterna que fala a Bíblia. A morte eterna é a separação eterna de Deus. A pessoa é separada eternamente de Deus. Mas não significa que aquela alma, aquele espírito morreu. Aquele espírito vai estar sofrendo eternamente. Então, aí a palavra de Deus está aí colocada para nós fazer a opção. Faça a opção por Jesus. Faça a opção pelo Senhor Jesus. Ele sacrificou, ele se doou, ele deu a vida dele para salvar a tua e a minha. Então, faça a opção pelo Senhor Jesus. Raciocina sobre isso. Pensa bem. Gasta um tempo
Procure conhecer um pouco da palavra de Deus, procure conhecer a respeito. E faça uma opção por Jesus. Procure uma igreja cristã evangélica que possa te dar seguimento no ensinamento para você. E você abraça esta fé em Cristo e garanta, pela fé no Senhor Jesus, a entrada na glória, porque é tudo o que Ele quer. E você e eu estejamos com Ele lá na glória. Ok? Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe ricamente você. Meu querido amigo, meu querido, vou chamar de irmão, tá? Embora você talvez ainda não tenha feito a opção por Jesus, mas eu tenho esperança que você abrace a fé em Cristo e você venha fazer parte desse corpo cuja cabeça é Cristo, o corpo do povo de Deus. E quando isso acontecer, então você passa a fazer parte da família de Deus, ok? A você, que Deus continue te cobrindo com a sua bondade e amor, te dando a oportunidade para você tomar essa decisão, que é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar na vida. Eu costumo dizer que o homem toma duas decisões importantes na vida, duas decisões muito importantes. Uma delas é se casar. E a outra é aceitar Jesus como Senhor e Salvador eternamente. Vamos orar? Se você separou algum nome aí para apresentar a Deus, faça isso agora e nós vamos estar orando. A gente conhece, sabe, de alguns nomes que a gente sabe que precisa de oração. Eu quero, nesse momento, estar junto com você, estar apresentando esta palavra de oração. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, estou caminhando para o final desta programação, desta live. Eu quero pedir a Ti, ó Senhor amado, que o Senhor contemple com Teu olhar de amor e bondade, de perdão, de misericórdia e com o poder que Tu és o único a ter, possuir. O Senhor opere na vida dessas pessoas. Essas pessoas que estão ainda caminhando errante nesse mundo, essas pessoas que estão ainda na tribulação da vida por causa dos seus pecados. Conceda uma oportunidade para elas, meu Senhor. Faça repousar sobre elas, ó Deus, uma gota das Tuas misericórdias. E conceda a elas, meu Senhor, o perdão para que elas tenham a oportunidade de estar contigo na glória. E esses que já decidiram, que já aceitaram, meu Senhor, eu peço que o Senhor os conserve. Alguns talvez estejam até meio desanimados, meio entristecidos com alguma coisa, meio aborrecido com outra. Mas, Senhor, tem misericórdia. Não há nada nessa vida, nada à nossa volta que possa nos afastar de Ti. Porque o pastor não morreu por ninguém. Nenhum ser humano morreu por alguém. Mas Tu, Senhor Jesus, morreste por todos nós. Então que esse irmão, esse amigo, e esse irmão que está um tanto triste, um tanto aborrecido com algumas bobagens, algumas besteirinhas que acontecem, realmente acontecem em qualquer lugar, não leve isso em conta. Passe por cima disso, supere essa bobagem, supere essa divergência, supere essa coisa tão insignificante. Passe por cima dessa pequena tribulação e continue seguindo a Jesus, continue servindo ao Senhor Jesus, continue glorificando o Senhor Jesus, continue amando e servindo e honrando o Senhor Jesus. Meu Senhor, eu peço também por aqueles que estão enfermos. Alguns irmãos na fé estão enfermos fisicamente. Tu sabes por quê. Eu peço que o Senhor os contemple com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade,
faça repousar sobre eles a bênção da tranquilidade, da confiança, da certeza que tu estás com ele, com ela, que tu não o abandonaste, tu não a abandonaste, mas tu estás com ela, observando e atento às suas necessidades. Senhor amado, nós encerramos esta programação em teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade, se houver uma outra vez, darmos, ó Deus, continuidade aos ensinamentos da tua palavra. Por hoje, dizemos a ti, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essas vidas que estiveram conosco, cada um desses amados e queridos irmãos que estiveram conosco nesta live. Eu digo um abraço fraterno, virtual, mas fraterno para você, meu irmão e minha irmã. Continue abraçado definitivamente com Cristo, agora e sempre, na gloriosa paz do Senhor. Que Deus te sustente em todo o seu caminhar, agora e sempre, na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.